Bom dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, amigos e amigas, povo santo do Senhor, a todos vocês que ouvem esta palavra. Hoje estaremos dando continuidade, ao segundo princípio, desses 3 princípios para se viver uma vida totalmente vitoriosa e permanecer firme, forte e estável na presença do Senhor. E o segundo princípio fala aqui a respeito das brasas. Ontem foi do pão, hoje é das brasas. E eu associo a brasa ao poder do Espírito Santo. Então o segundo princípio é viver uma vida na direção do Espírito Santo. Viver sempre cheio do Espírito Santo. E a palavra encontra-se em 1 Reis, do capítulo 19, do 1 ao 9. Porém, no caso, como eu vou associar, eu vou só ler aqui versículo 5 e 6, que diz assim, E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Como eu disse ontem, pão, brasas e botija de água. Hoje nós falaremos sobre a brasa. O que é a brasa? A brasa que eu associei e associo ela ao Espírito Santo do Senhor, que é uma fonte inesgotável de fogo e poder. O Espírito Santo, normalmente, eu posso dizer que ele é o nosso guia, o nosso direcionador, aquele que realmente nos leva a vivermos uma vida vitoriosa. Mas para que nós possamos ser sempre cheios do Espírito Santo, nós precisamos combater a nossa velha carne. Em João capítulo 3, do versículo 5 e o versículo 6 está escrito assim. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que o Senhor quis dizer a respeito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus falou isso a Nicodemos, ele associou o seguinte, que para que nós possamos realmente nascermos de novo, nós precisamos matar a velha carne. Ou seja, precisamos viver uma vida totalmente na direção da palavra. E a palavra é o Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos vencer a carne, nós precisamos viver sempre no Espírito Santo, nessa fonte inesgotável de fogo e poder. Como em 1 Reis, a hora que o Elias estava fugindo de Jezabel, ele foi para o monte, para Berseba, onde ele deixou ali o seu moço, coisa e tal, aí depois ele pegou, deitou-se embaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali dormiu. Aí um anjo do Senhor tocou e falou para ele comer. Ao levantar-se ali, ele viu pão cozidos nas brasas e uma botija de água. O pão nós associamos ali, como sempre, à palavra viva, ao pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. As brasas é totalmente o Espírito Santo, que nos guia e nos leva a vivermos uma vida santa, uma vida pura nessa terra. E para que nós possamos realmente combater essa velha carne, precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida totalmente na dependência e direção do Espírito Santo, ou seja, sermos amigos do Espírito Santo. E para que nós possamos ser amigos do Espírito Santo, nós precisamos, a cada dia mais, termos afinidade com Ele. Vivemos em intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque só assim nós conseguiremos realmente combater essa velha carne e nasceremos novamente. Desceremos a água, ou seja, seremos batizados no arrependimento, nas águas do arrependimento, onde nós somos lavados pela água, que também pode-se dizer que é a palavra, mas simbolicamente nós descemos as águas para ali nós sermos batizados, ou seja, declaramos que estamos morrendo para o mundo e estamos vivendo agora, nascendo para uma vida nova em Cristo Jesus. E o fogo do Espírito Santo, que jamais se apaga, queimará a nossa carne diariamente. Então, para que nós possamos realmente nascer
de novo e viver no Espírito, precisamos sempre nos associar ao Espírito Santo. E em Romanos, capítulo 8, do versículo 1, está escrito assim, Romanos capítulo 8. Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia mais nos associarmos ao Espírito Santo. Precisamos realmente viver a essência do Espírito Santo em nós. E só conseguiremos isso, como eu já falei anteriormente, através de uma renúncia diária da nossa carne, matando essa velha carne e vivendo sempre cheios do Espírito Santo do Senhor. Portanto, meu amigo, viva o Espírito Santo. Minha amiga, viva o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma brasa viva. O Espírito Santo é um fogo inesgotável. O Espírito Santo fará com que a nossa carne seja diariamente queimada, seja diariamente anulada. E o poder do Espírito Santo fluirá em nós. E nós viveremos sempre pelo Espírito do Senhor. E combateremos sempre a nossa carne, vivendo sempre a essência do Espírito. Então, para que nós possamos realmente a cada dia mais agradar a Deus e viver na direção que o Senhor quer que a gente venha viver, é necessário nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Esta brasa que é incandescente, o fogo que jamais se apaga. E para que ele não venha se apagar e se extinguir de nós, nós precisamos diariamente manter esta chama acesa em nós. E essa chama é o Espírito Santo. Quanto mais próximos do Espírito Santo, quanto mais amigos do Espírito Santo, quanto mais vivemos na presença do Espírito Santo, mais essa chama será permanentemente viva em nós. Ela jamais se apagará. Pois nós somos o altar, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos esse altar que o Senhor quer que venhamos a deixar sempre aceso para queimar a carne, para combater o pecado, para consumir o pecado e viver uma vida plenamente santa na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, enche-se do Espírito Santo. Flua sempre na presença do Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo e nós combateremos a carne. Pai Santo, ó Deus querido e soberano, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos trouxera no dia de hoje. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais vivemos sempre na Tua vontade, vivemos a Tua vontade. Que possamos, Senhor, cada dia mais abrir mão dos nossos erros, dos nossos achismos e vivemos sempre na direção do Espírito Santo, do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos enchemos cada dia mais do poder do Espírito Santo, sendo amigo do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos conduzirá
sempre a conhecer a Ti, ó Deus Pai, Deus Filho e também ao próprio Espírito Santo. Então, Senhor, que possa haver em nós a cada dia mais a renúncia da velha carne, do velho eu, combatendo sempre o pecado, fugindo do pecado, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós, e nos enchendo diariamente do Espírito Santo do Senhor. E assim venceremos sempre a cada dia o seu mal. Venceremos sempre esta velha carne, pois a cada momento, Senhor, que nós alimentarmos mais o Teu Espírito em nós, lendo a Tua Palavra diariamente, meditando nela dia e noite sem cessar, estando sempre, Senhor, em contínua oração, pois a Tua Palavra nos diz para nós orarmos continuamente, incessantemente, vivendo também, Senhor, sempre nessa leitura diária da Tua Palavra, meditando a Tua Palavra, comendo, ó Pai, este pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo e Ele é a Palavra. E a cada dia mais também, Senhor, vivendo sempre em comunhão com o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo, onde quer que nós venhamos a ir, onde quer que nós estejamos, mais forte nós nos tornaremos espiritualmente. E assim, Senhor, venceremos sempre o pecado. Então ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, fortaleça-nos, ó Pai, e nos dê totalmente a Tua direção. Ó Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós com Teu poder e queima todo o mal que há em nós. Queima esta velha carne. Queima, Senhor, e Espírito Santo, e nos conduz cada dia mais a sermos homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, sempre espiritualmente falando, fortalecidos, fortes, a vivermos sempre fortes e estáveis e firmes na presença do Senhor, no nome santo de Jesus. Eu te glorifico, Pai, eu te agradeço. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, muitas vezes nós pecamos, falhamos porque queremos andar com as nossas próprias pernas, Senhor. E deixando para trás, ó Pai, muitas vezes os Teus ensinamentos, a Tua Palavra. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Ó Senhor, eu te glorifico e te agradeço, pois eu sei que o Senhor sempre está disposto e está sempre com o coração aberto a nos, com os braços abertos a nos receber. No nome santo de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, meu irmão. Ela poderá mudar a vida de alguém. E se inscreva no canal. Ajuda-nos a transmitir essa palavra do Senhor a todas as criaturas. E seja você também uma pessoa que fala realmente sempre da palavra de Deus a todas as pessoas. Viva o Espírito Santo em você. Viva sempre na direção do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz a todos.